Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula, a disciplina de ensino religioso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a palavra sagrada de algumas tradições religiosas, bem como suas narrativas e livros. E hoje nós vamos apresentar as três primeiras palavras sagradas, a do judaísmo, a do cristianismo e a do islamismo. Trazendo um pouco desse conhecimento, quais são os livros textos, né, que são usados por essas religiões, exatamente do Oriente Médio. E aí esses livros que orientam, que dão realmente uma direção aos seus fiéis. E dentro desse contexto da religião judaica, nós temos a Torá. Temos, no caso, a Tanakha, que é exatamente o livro judaico, onde nós temos as iniciais, as letras T, N, K, que a T é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e aí compõe a Torá. São esses 5 primeiros livros. Se você pegar uma Bíblia, tanto católica como evangélica, você vai conter lá os 5 primeiros livros que os judeus consideram o seu livro texto. O N, que é o Neviim, que são os livros proféticos, né? Os livros que eles consideram também das profecias. Como nós temos Daniel, nós temos Abacuque, nós temos Sofonias, e esses são os Neviim, que faz parte da Tanakha. Os Ketuim, eles são os escritos, como os livros poéticos, Lamentações de Jeremias, Jó, Salmos, Provérbios, como também o livro de Ruth, como também alguns livros menores. Então, a Tanakha do povo judaico, ela é dividida nessas 3 partes. A Torá, que são os 5 primeiros livros que compõem a Bíblia, o Neviim, que são os profetas, todos os livros considerados proféticos, e os Ketuim, que são os livros poéticos e os outros livros menores, que são tidos como o livro-texto da religião judaica. Nós sabemos que a religião judaica, nós temos as sinagogas, e as sinagogas foram lugares construídos exatamente para se estudar a palavra de Yahvé, a palavra de Deus. Então, nas sinagogas, foi exatamente o lugar onde as pessoas iam, lia o texto, abria lá o texto e lia o profeta Isaías, Jeremias, lia o texto. Até o próprio Jesus, na sua missão, na sua caminhada, ele entrou na sinagoga e leu o texto do profeta Isaías também, e também ali ensinou as suas verdades. E aí dentro da sinagoga se criou um código de formação chamado Talmud. O Talmud, até hoje, ele é considerado a narrativa da lei religiosa e dos judeus mais ortodoxos. Mas o que é isso, professor, os judeus mais ortodoxos? É aquela campo da religião mais radical, mais que não abre, não sai da lei para nada, não há interpretação mais aberta da lei. Então ele utiliza esse Talmud nos seus estudos lá na sinagoga. Então, no povo judaico tem a Tanakha, que é dividida nessas 3 partes, e dentro das sinagogas, onde o Talmud é o livro também de normas que dá direção aos seus fiéis, que fala sobre a conduta que cada um dos seus fiéis deverão seguir. É uma normativa, esse Talmud. Depois nós temos, dentro da religião do cristianismo, nós temos a Bíblia. Bíblia é um termo grego, Bíblios significa coleção de livros, poderemos dizer também biblioteca, porque nós temos do Gênesis ao Apocalipse, vários livros com diversos assuntos, mas que coadunam para uma mesma mensagem, a mensagem de salvação. E aí a Bíblia, gente, ela é dividida em 2 grandes partes. Nós temos o Velho Testamento,
e nós temos o Novo Testamento. O Velho Testamento narra toda a história, desde a criação do mundo, né, e a história do povo de Israel, bem como a promessa de um Salvador que viria, né, trazer a paz para o mundo. Então, o Velho Testamento, ela traz todo esse contexto da lei. E aí, depois de 400 anos, né, que é dito dentro da religião, que houve um período de silêncio, onde Deus não inspirou mais pessoas para escrever o livro. Depois desses 400 anos, surge o Novo Testamento. Esse Novo Testamento, ele contém a história agora do Salvador, de Jesus, que veio à Terra e durante 3 anos, né, fez a sua missão, falou, ensinou, orientou, né, o povo no caminho que deveria seguir. E o Novo Testamento fala do Salvador que veio, a promessa cumprida. Se no Velho Testamento era a promessa que enviaria o Salvador, no Novo Testamento a promessa se cumpriu. E agora as pessoas não viviam mais pela lei, mas sim pela graça, pelo amor de Jesus Cristo. E a Bíblia, né, nós temos uma diferença na Bíblia que para os católicos ela é composta de 72 livros e para os evangélicos 66. Então, eles têm 5 livros a mais que eles consideram no cânon católico como inspirado. E já os chamados protestantes, não, eles só consideram 66. E aí nós vemos aqui um pouco dessa divisão bíblica da religião do cristianismo. Depois nós temos o islamismo, onde nós podemos ver aqui que o livro-texto do islamismo é o Alcorão ou Corão, né, como é dito. E esse Alcorão, exatamente, ele dá a direção ao povo, ou seja, submissão à vontade de Deus ou submissão à vontade de Yahvé. São palavras de Deus, são preceitos sobre a família, sobre a sociedade. Então, o Corão, ele ensina, né, tudo isso sobre os preceitos de Deus, do Deus dele, que eles chamam Yahvé, que eles chamam, Alá. E aí, eles trazem esses ensinamentos. E o povo é direcionado por esse livro do significado dos versículos do Alcorão sagrado. E dentro desse livro, dessa religião islâmica, nós temos também um complemento que é a Suma. A Suma é também um complemento que significa caminho trilhado. Essa Suma, ela dá orientação, ela tem um resumo, uma síntese dos hábitos e costumes do povo de Deus, dos costumes de Maomé, seu mestre, e também ela é a fonte principal da fé islâmica, né? Tanto o Alcorão como a Suma é a fonte principal da religião islâmica. E aí eu gostaria que também vocês, durante a semana, pesquisassem outras palavras sagradas de outras religiões. Eu irei trazer na próxima aula mais outras religiões e seus livros sagrados. E hoje eu gostaria de terminar com um pequeno texto do Alcorão para finalizar nossa aula de hoje. Em nome de Deus, o misericordioso, louvado seja Deus. Então, até a próxima aula. Tchau, gente.